Nas ruas movimentadas do Rio de Janeiro, um jovem que desde criança mostrava uma incrível habilidade para se comunicar e encantar as pessoas ao seu redor. Vendia capinhas para títulos de eleitor, um vendedor nato e com o empreendedorismo na veia. Descobriu o amor pelo rádio e mais tarde encontrou sua maior vocação, que era estar diante das câmeras, levando alegria para as famílias brasileiras. No bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, então capital do Brasil, nascia Cenor Abravanel, aquele que mais tarde seria conhecido como Silvio Santos. Sua jornada começou em 12 de dezembro de 1930, em uma família judaica sefardita. Filho de Alberto Abravanel de Tessalônica, hoje parte da Grécia, e Rebeca Caro Abravanel, nascida em Esmirna, que hoje faz parte da Turquia. Seus pais imigraram para o Brasil em 1924, em busca de novas oportunidades. Alberto, um amante do trabalho e da comunidade, encontrou meios de sustentar sua família em meio às dificuldades do início do século XX. A casa dos Abravanel era preenchida com histórias de tradições gregas e judaicas, transmitidas de geração em geração. Enquanto crescia, Cenor, o filho primogênito do casal, absorvia não apenas os valores culturais de sua família, mas também uma ética de trabalho incansável. Desde jovem, ele demonstrava um talento nato para o empreendedorismo, ajudando seu pai no comércio familiar. Porém, a empresa de seu pai passou por dificuldades e Silvio foi trabalhar como camelô nas ruas do Rio de Janeiro, onde tinha um grande destaque pela sua facilidade em comunicação e sua voz inigualável. Alguns anos depois, começou a trabalhar como locutor em Niterói. Foi quando ele viu uma grande oportunidade de empreender. Silvio fazia o trajeto Rio-Niterói de balsa, devido ao grande fluxo de pessoas naquele local e por não ter nada para que os passageiros se distraíssem durante o percurso, Silvio conseguiu autorização para colocar um bar na balsa e um sistema de som, onde as pessoas podiam ouvir músicas, e também servia para ele vender seus produtos com os seus anúncios e até mesmo promover bingos. Compre um refrigerante ou uma cerveja e receba uma cartela e um lápis para participar do bingo e ganhe muitos prêmios durante a sua viagem. Com seu grande poder de comunicação, seu negócio prosperou. Nos anos 50, ele decidiu procurar novas oportunidades, agora em São Paulo, onde ele mesclava a profissão de locutor e vendedor. E foi no rádio que ele conheceu aquele que se tornou um grande amigo e que lhe abriu a porta para um dos maiores negócios da sua vida, Manuel de Nóbrega, pai do apresentador Carlos Alberto de Nóbrega. Em 1958, lhe ofereceu um negócio que estava passando por dificuldades, mas que nas mãos certas seria um grande empreendimento. O Baú da Felicidade, um baú coberto de veludo bordô que era pago em prestações mensais com presentes de Natal para crianças. Depois de reformas no plano de negócios, a empresa ficou conhecida pela venda de carnês e sorteios com produtos diversos, onde até mesmo você poderia ganhar uma televisão, uma geladeira e muitos outros prêmios. Quando, em 1963, Silvio fundou a BF Utilidades Domésticas e Brinquedos. Entre os produtos oferecidos haviam eletroeletrônicos, eletrodomésticos, produtos para casa e até mesmo fuscas. Isso mesmo que você ouviu, fuscas. Eram sorteados, surgindo o carnê de mercadorias, onde as pessoas pagavam por mês e retiravam o produto no final das prestações, sendo extinto anos mais tarde devido à grande oferta de créditos no mercado nacional, retornando em 2015 como o Baú da Felicidade Jequiti. Os clientes pagam prestações mensais
e ao final do ano podem resgatar o valor em produtos Jequiti. Determinado a realizar seu sonho, Silvio Santos começou sua jornada na televisão. Inicialmente, trabalhou em pequenos programas locais, conquistando a simpatia do público com seu carisma único. Sua paixão pela comunicação o impulsionou a superar desafios e aprimorar suas habilidades de apresentação. Seu primeiro programa na TV, Vamos Brincar de Forca, em 1962, transmitido pela TV Paulista, foi mais um meio para as propagandas e anúncios de seus produtos, que eram diversos, desde carros até produtoras de vídeos, todos interligados pela Baú Financeira, que anos mais tarde tornou-se o Banco Pan-Americano. Algum tempo depois, a TV Paulista foi incorporada à Rede Globo, onde Silvio obtinha um espaço para apresentar seu programa. Porém, em 1970, a emissora promoveu reformas na rede, apostando em filmes, esporte, jornalismo e novelas, e acabando com os programas independentes. Eles consideravam que o programa de Silvio Santos destoava da grade de programação, e cá entre nós, o destaque que ele tinha com o público e que fazia com que seus negócios crescessem cada vez mais, pois ele promovia seus produtos, também contribuiu para a decisão da emissora, causando um certo desconforto dos manda-chuvas, porém, ele ainda ficou na emissora até 1976, quando começa a fazer seu programa na Rede Tupi. O legado de Silvio Santos como ícone da televisão estava apenas começando, e o público mal podia esperar para ver o que ele faria em seguida. Em 1981, o governo federal abre uma concorrência para a criação de 2 novas emissoras de TV no país, e Silvio havia recebido a licença para operar a TVS Rio, onde transmitia o programa Silvio Santos, junto com a TV Tupi e também a TV Marajoara de Belém, a TV Piratini de Porto Alegre e a TV Continental do Rio de Janeiro, formando assim o Sistema Nacional de Televisão, que hoje conhecemos como SBT. Ele chegou também a possuir cerca de 50% da Record TV, vendida em 1989, ao passar por uma crise financeira ao bispo Edir Macedo. Em 1991, ele criou a Telecena, que ajudou no crescimento do grupo Silvio Santos. Sua primeira esposa, Maria Aparecida Vieira Abravanel, faleceu aos 39 anos, devido a um câncer, no dia 22 de abril de 1977. Com quem teve 2 filhas, Cíntia, filha biológica, e Silvia, filha adotiva. Em 1978, casou-se com Iris Pássaro, com quem teve 4 filhas, Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata. Apesar do sucesso, a jornada de Silvio Santos também teve seus desafios. Ele enfrentou momentos difíceis, desde crises financeiras até desafios pessoais. No entanto, sua resiliência e determinação o ajudaram a superar cada obstáculo, transformando os momentos difíceis em oportunidades de crescimento. Entre as empresas mais conhecidas do grupo Silvio Santos estão a Liderança Capitalização, que opera a Telecena, o Hotel Jequitimar, a Jequiti Cosméticos e empreendimentos agropecuários e imobiliários como a Cisan. Em 8 de novembro de 2010, o grupo Silvio Santos enfrentou uma crise significativa devido ao rombo ocorrido no Banco Pan-Americano, uma fraude feita pelos seus executivos, que maquiaram a contabilidade do banco. Foi descoberto que o Pan-Americano tinha um déficit contábil significativo, e Silvio se envolveu em um processo de reestruturação para lidar com a situação. O prejuízo chegou à quantia próxima a 2,5 bilhões de reais, o que provocou a necessidade de empréstimo junto ao Fundo Garantidor de Crédito,
para a tentativa de recuperação. Como garantia ao empréstimo, o grupo Silvio Santos colocou empresas como o SBT, a Jequiti Cosméticos e o Baú da Felicidade, agravando a crise em que a emissora entrou a partir de 2007, quando a Rede Record assumiu a liderança da audiência televisiva nacional. Em 1º de fevereiro de 2011, o Banco Pan-Americano foi vendido ao BTG Pactual por 450 milhões de reais. E no mesmo ano, em 13 de junho, o grupo Silvio Santos anunciou a venda da rede de lojas Baú da Felicidade para Magazine Luiza, em uma operação de cerca de 83 milhões de reais, envolvendo 121 lojas em São Paulo, Minas Gerais e Paraná. No dia 21 de agosto de 2001, 2 homens vestidos com roupas dos Correios tocam a campainha da propriedade da família Abravanel, em São Paulo. O segurança, que estava na guarita, abre a janela e é rendido por sequestradores que estavam fortemente armados com pistolas, metralhadoras e fuzis. Eles abrem o portão para que o restante da quadrilha entre, rendendo todos os funcionários e sequestrando a filha de Silvio Santos, Patrícia Abravanel. Patrícia foi levada em seu próprio carro, um Passat azul ano 2000. Já o carro em que os sequestradores haviam chegado, um veículo roubado, foi abandonado na mansão. E ali, os investigadores conseguiram algumas digitais que ajudaram na investigação. Patrícia foi mantida refém em uma casa no Morumbi. O sequestro foi um episódio traumático para a família. Foram 7 dias de negociações. Durante esse tempo, ela ficou em um quarto com um colchão e uma televisão. Patrícia sempre declarou sua fé em Deus e a confiança de que ele a ajudaria a passar por aquilo. Inicialmente, o pedido de resgate era de cerca de 2 milhões de reais. Porém, depois de uma troca de tiros entre bandidos e policiais e da prisão de um dos sequestradores, a negociação precisou ser apressada, fazendo com que os sequestradores aceitassem o valor de 500 mil reais. Um familiar entregou a quantia do resgate para um dos sequestradores e Patrícia, com seus olhos vendados, foi colocada dentro do seu carro e abandonada na Marginal Pinheiros, onde recebeu a ordem de contar até 25, tirar a venda e dirigir para casa, com um pedido de desculpas de um dos sequestradores. Ao chegar em casa dirigindo, foi recepcionada pela família, onde quem estava de fora podia ouvir os gritos dos seus familiares ao vê-la chegando. Dias após a libertação de Patrícia, um dos sequestradores volta à casa de Silvio e faz toda a família refém. Após Silvio Santos negociar com o sequestrador, a família é libertada, ficando Silvio por cerca de 7 horas com uma pistola apontada para sua cabeça, sendo libertado somente com a chegada do atual governador Geraldo Alckmin, que garantiu a integridade do sequestrador e tudo acabou bem. Ao longo de sua carreira, Silvio Santos não apenas construiu um império na televisão, mas também criou um legado duradouro. Sua contribuição para a indústria do entretenimento foi reconhecida com inúmeros prêmios e homenagens. O carisma e a visão única de Silvio Santos continuam a inspirar gerações de apresentadores e empresários. Hoje, próximo a completar 93 anos de idade, já longe dos holofotes e da frente de seu programa, atualmente apresentado por sua filha Patrícia Abravanel, a família relata sua boa saúde e que ele está aproveitando seu período sabático. Sem previsão para retorno, Silvio Santos provavelmente está trabalhando em encaminhar suas filhas como sucessoras em seus negócios. Celebramos a vida extraordinária de Silvio Santos, um homem cuja jornada é tão rica em desafios quanto em triunfos. Sua carreira exemplar na televisão trouxe alegria e entretenimento a incontáveis lares, e que, apesar de sempre gerar polêmicas com algumas declarações,
não tem como negar a grande contribuição para o mundo da comunicação e dos negócios. Transformou desafios em oportunidades, inspirando a todos nós a perseverar diante das tempestades da vida. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Estamos rumo aos 1000 inscritos. Não deixe de curtir e compartilhar. Como sugestão, vou deixar o vídeo sobre Bernard Arnault, que vive numa corrida constante com Elon Musk pelo lugar de homem mais rico do mundo, lugar ocupado no dia de hoje pelo CEO da Tesla e da SpaceX. Obrigada por assistir até aqui, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E não esqueça de fazer o botão brilhar.